Olá, eu sou o engenheiro Daniel, diretor da consultora Aliança, e eu vim hoje aqui para São Paulo para contar um pouco para vocês sobre o novo projeto que a nossa empresa está fazendo, que vai apostar alto na diferenciação e nos traços marcantes de um dos arquitetos mais talentosos do Brasil. Eu estou aqui hoje com o Rodrigo Otaki. Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco da sua história, da história do seu escritório, para o pessoal que está assistindo a gente poder te conhecer também. Nosso escritório foi fundado originalmente com o nome Rui Otaki, Arquitetura e Urbanismo, pelo meu pai, há mais de 60 anos, com mais de 400 obras construídas de diversas escalas, da residencial ao urbanismo, inclusive o Parque Ecológico de Indaiatuba, um projeto que ele sempre teve muito carinho. E eu estou à frente do escritório faz 5 anos, né, junto com uma equipe de criação, com a qual juntos nós fazemos os projetos mantendo um DNA do escritório, né, algumas linhas características, seja pela cor, seja pela curva, mas também uma filosofia arquitetônica de espaços que promovam o encontro entre as pessoas. E junto, então, temos feito diversos projetos aí nos últimos anos com bastante entusiasmo e entendendo que tem esse legado construído principalmente pelo Rui, vendo como esse legado ele pode influenciar o nosso futuro de modo a fazer sempre uma arquitetura contemporânea e brasileira. Eu tive o prazer de conhecer seu pai pessoalmente e sei que você vem de uma família de artistas, sua avó também é artista. E eu queria que você falasse um pouquinho, você falou do Parque Ecológico de Indaiatuba, já fazendo essa conexão com a cidade. E eu tenho dito para as pessoas, né, eu trabalho no mercado imobiliário, e Indaiatuba está sempre nos rankings de melhor cidade de qualidade de vida, de segurança, da felicidade da população, sempre no topo desse ranking. E eu reputo isso muito ao desenvolvimento urbano da cidade, que foi muito impactado pelo projeto do Parque Ecológico. Olha, o Rui, ele contava com muito carinho e entusiasmo na história do parque, porque o parque foi inventado por ele. Na época, o prefeito chamou para ver como que poderia fazer um planejamento urbano para Indaiatuba. O Rui percebeu que tinha um córrego que passava assim margeando a cidade, que era quase um esgoto ao ar livre. E ele olhou para o prefeito e falou: prefeito, a solução está aqui, nesse córrego Barnabéu. E o prefeito falou assim: então, Rui, você está maluco, isso daqui é o fundo da cidade. Ele falou: não, isso aqui vai virar o meio da cidade, depois a cidade vai crescer para o lado de lá. E aí, o Rui desenhou então o parque e explicou o projeto. E ele sabia que os fazendeiros iriam em algum momento incorporar aqueles terrenos. E quando incorpora, tem aquela parte de área institucional, área de preservação. Tem que ser doado. Que tem que ser doado para o órgão público. Então, o que foi combinado é que toda essa área dessas fazendas já doaria essas áreas próximas ao córrego. E na época o prefeito falou: bom, Rui, e quanto tempo você acha que esse parque segura a cidade? Ele falou: não é uma questão de tempo, é uma questão de população. Quando chegar numa determinada população, em termos de 250 mil, que é o que está chegando agora, né? Que é um parque que ainda ele é consolidador e agregador da cidade, muito utilizado. Agora a cidade começa a se espalhar, então novos parques precisam surgir. Foi um projeto muito feliz porque conseguiu um encontro com uma prefeitura que estava disposta a realizar isso, que não é uma coisa fácil, que conseguiu executar, que às vezes é ainda mais difícil, e que teve uma aceitação muito grande da população, que quando a gente vai lá, e eu vou de vez em quando, é muito usado, né? E virou o cartão postal da cidade. Então, ele adorava o projeto por conta disso. A consultora nossa está querendo apostar muito alto nessa questão da diferenciação, de trazer a arquitetura como o principal motivo de escolha da casa, da residência. E por isso a gente fez a opção por trazer os seus traços. Eu queria que você pudesse contar um pouco também como você acha que a arquitetura pode nos ajudar mesmo a fazer essa diferença na criação do projeto da casa, e falasse um pouquinho sobre o processo criativo da casa que a gente está falando, que a gente vai fazer lá. Muito bem. A gente ficou super contente com o desafio, eu chamo de desafio porque foram raríssimos os casos na história desse escritório em que as casas não foram feitas para um determinado cliente. Na hora que a gente faz um projeto onde a gente não sabe quem é o usuário final,
a coisa é um pouco diferente. Tem outros desafios ali, principalmente comerciais. Porque o usuário, quando ele nos faz encomenda, geralmente não está pensando em vender, está pensando em morar lá e no futuro vender, vendeu. Mas é para ele. Enquanto que uma casa que é para venda, e que a gente não conhece o usuário final, ela tem que ter um outro tipo de visão comercial. Por isso foi muito desafiador. Como manter os nossos traços, o nosso DNA, a nossa filosofia arquitetônica, mas visando também um sucesso comercial. Então nessa casa a gente fez de uma maneira em que a fachada ela se revela de uma maneira mais geométrica e os nossos traços eles vão aparecendo conforme o percorrer dentro da casa. E ela tem um percurso muito bonito porque como o terreno é inclinado, e isso foi determinante para criar a volumetria da casa, quando a pessoa entra ou entrará, ela já vai conseguir mais ou menos visualizar a casa em meios níveis, portanto viram percursos de poucos degraus e que vão revelando a casa. E aí vão surgindo elementos que são característicos da nossa arquitetura, e isso vai ser muito bonito. As áreas sociais elas são amplas e fluidas. Tem um diálogo entre a sala de estar, com a sala de jantar, com a cozinha, com a piscina, com a parte externa. E você percebe que eu estou fazendo esse movimento, que é como está na casa em meios níveis, e que não tem nenhuma parede ou porta dividindo, a não ser uma porta de vidro, só para delimitar interna de externa. E a mata o tempo todo presente e o sol que vai descendo, né? Então, isso cria um espaço de convivência na casa que faz multiplicar a percepção diária da casa. E isso eu acho que é muito importante. Você sabe que na faculdade de engenharia, a gente aprende que a diferença do arquiteto para o engenheiro é que o engenheiro faz reto, o arquiteto faz as curvas. E a gente tem na casa muitos traços curvos que são muito característicos do seu escritório, né? São algumas coisas que eu percebo, que é o traço curvo, os círculos e a utilização de cor. Olha, a curva, além de eu achar que traz uma certa sensualidade, e eu acho que a arquitetura precisa ter essa sensualidade, ela traz uma surpresa. E a gente sempre busca fazer uma arquitetura que não é óbvia. E a curva traz uma surpresa. E além disso, a curva ela é sempre única, né? Você tem o ponto A, o ponto B, uma reta é sempre essa reta. A curva, cada um vai desenhar uma curva entre o A e o B. O Brasil é um país muito colorido. E isso, nos últimos tempos, vem perdendo um pouco a questão das cores, o que eu acho ruim. E eu acho que entristece um pouco os ambientes, a cidade. A gente está aqui, por exemplo, no escritório. Se a gente imaginar esse teto, se não fosse rosa, seria um outro espaço. Interessante, talvez, mas o fato de ser rosa torna ele muito único, né? E, para sempre, as pessoas vão lembrar de que, não, o teto daquele escritório era rosa, né? Cor cria memória. Então trazer isso para uma arquitetura eu acho que é bom, porque aí eu estou falando do calor, não do calor do material, mas do calor humano. E que a cor traz muitas vezes. Então sempre que possível a gente insere cores em espaços importantes para que isso também traga um afeto, uma memória da casa, né? E aí depois o próprio usuário vai inserindo as cores, seja nas paredes, seja no mobiliário, seja nos objetos. A questão do parque, de trazer você lá para a cidade, faz com que a gente desperte na gente também essa coisa de valorizar a cidade de Indaiatuba e de fazer coisas pela cidade. Isso desperta na gente também. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço por esse trabalho aí. Eu agradeço a parceria também, ansioso para ver essa casa subir e ver os espaços, percorrer pelos espaços que a gente projetou. Legal. Obrigado. Obrigado. Valeu.